Exaltado é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Graças a Deus. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Abacuque 3. De antemão, queria aproveitar a oportunidade para dizer aos irmãos e confessar aos irmãos sobre uma dificuldade que eu tenho devido a um problema visual. Os irmãos, alguns que já estão mais acostumados comigo, já deu para perceber que a minha leitura não é normal. Eu tenho um déficit na visão chamado herminopsia amônima, onde eu não consigo enxergar toda a frase, eu só enxergo por partes. E aí, por isso que eu faço a leitura sempre pausada, e aí acaba, às vezes, até comendo algumas palavras, mas é por esse motivo. Então, os irmãos prestem atenção na leitura de cada um, e aí nós vamos seguindo de acordo. Abacuque 3, versículo 2 e versículo 3. Não, apenas o versículo 2. Todos acharam? Diga amém. Está no telão também. Então, leamos. Versículo 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Fecha os teus olhos, oremos ao Senhor. Deus eterno, todo-poderoso, Senhor, Tu és Criador dos céus e da terra, Tu és, Senhor, quem controla todas as coisas, Senhor. E pela Tua misericórdia estamos aqui, Senhor, para aprender, para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, fala aos nossos corações essa noite, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, como pó, cinza, falho, pecador, miserável, e preciso de Ti, Senhor, o tempo todo. E peço ao Senhor, faça de mim a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Bom, é um texto bastante conhecido, os irmãos o conhecem bem. Abacuque é um dos profetas solitários, um dos profetas que trouxe a palavra de Deus e clamou por avivamento. Para entender esse trecho da palavra de Deus, precisamos entender um pouco da história e entender um pouco do que estava acontecendo com aquele povo e com Abacuque. Então nós vamos ter que lembrar lá dos reis, lembrar dos líderes desse povo, do que estava acontecendo no contexto dessa história. Lembrando, um dos reis dessa época foi Ezequias. Ezequias, quem é Ezequias? Ezequias foi um rei que o Senhor usou um profeta para falar que ele iria morrer e que ele precisava colocar a casa dele em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias, o que ele fez ao ouvir a palavra de Deus, ele imediatamente se prostrou e começou a reconhecer o seu erro, pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados, e logo ele então se quebrantou diante do Senhor, e então Deus deu a ele mais uma oportunidade de vida, e acrescentou a ele 15 anos de vida. E aí, após acrescentar, vem o próximo rei. Ezequias foi um rei que ele realmente estabeleceu a ordem dos cultos, ele trouxe a importância do povo servir a Deus com fidelidade, ele trouxe a importância do que o povo tinha que ter em mente, a fé em Deus. E aí então, quando veio o próximo rei, Manassés fez tudo ao contrário. Manassés fez o povo idólatra, fez o povo adorar ídolos, derramou sangue inocente, fez coisas absurdas, de tal forma que acendeu a ira de Deus. Manassés andou contra a vontade de Deus. Manassés desobedeceu a Deus e fez com que o povo também desobedecesse a Deus. Através de Manassés, as pessoas se desconcertaram e andaram em caminhos tortos. Após Manassés veio Amon. Amon, outro rei, filho de Manassés, que também trouxe a mesma coisa, ou pior do que o pai. Ele fez com que o povo andasse em desobediência, fez com que o povo andasse em idolatria, fez com que o povo andasse em pecado, e fez
com que aquela nação esquecesse de Deus e dos princípios. Após Amon, veio Josias. O rei Josias, com apenas 8 anos de idade, ele fez ao contrário. O rei Josias foi o rei em que trouxe o reconhecimento da palavra de Deus, fez com que o povo ouvisse a palavra de Deus, e através do ouvir a palavra de Deus, o arrependimento, o avivamento veio para aquele povo. Josias, então, ao ouvir apenas por um trecho da palavra de Deus, vamos dizer assim, um folheto, ele, através dessa parte que ele tinha para entender os caminhos do Senhor, ele fez com que o povo ouvisse. E quando o povo ouviu a palavra de Deus, eles se arrependeram, reconheceram os seus erros e se voltaram para os caminhos do Senhor, se consertando e vivendo novamente o que o rei Ezequias havia feito. Voltou à ordem dos cultos, obedecendo a Deus, seguindo os caminhos do Senhor com temor e tremor. Após Josias, vem então outro rei, o rei Joacás. Joacás foi um rei que fez tudo o contrário a Josias. Ele novamente destrói a ordem dos cultos, levanta ídolos, levanta adoração a ídolos, desobedeceu ao Senhor, fez com que de novo o povo andasse em caminhos tortos, esquecesse dos caminhos do Senhor, esquecesse da vontade, da ordem de Deus, fez tudo quanto o Senhor pediu que não fizesse, ele bagunçou tudo. Após Joacás, apenas em 3 meses, depois dele destruir toda a ordem que Josias havia feito, o Senhor levanta o rei Faraó, Neco, para o prender e tirar do poder. Tira então Joacás e coloca Jeoaquim. Jeoaquim é um rei onde anda em desobediência também, faz tudo o contrário à ordem de Deus, faz tudo o que era mal aos olhos de Deus. Jeoaquim, então, ele começa a ser oprimido pelo rei Faraó, começa a ser oprimido pelo faraó Neco, aonde ele começa a exigir impostos e começa a pedir que ele pague os impostos. Então Jeoaquim, um momento, ele se revolta, se rebela contra o rei, e aí ele cria aquela guerra, mas naquela guerra ele não é bem sucedido. E aí então inicia um processo ao qual nós vamos entender mais à frente o que Abacuque está passando. Inicia-se um processo do exílio, o cativeiro do Senhor. E aí então, depois que Jeoaquim é retirado do poder através de um outro rei chamado Nabucodonosor, vem o rei Joaquim. Joaquim então também faz tudo o que era mal aos olhos de Deus, em desobediência, em pecado e idolatria. E então, muita violência, também desobedece a Deus. E aí nesse processo, onde Nabucodonosor tira Jeoaquim e coloca Joaquim, é o processo onde inicia o cativeiro do povo de Judá. Aquele povo vai preso e inicia-se então um sofrimento enorme sobre aquela cidade. Inicia um sofrimento e o início de uma grande destruição, a qual o Senhor já havia dito que iria fazer com o povo de Judá. Após tudo isso acontecer, nós agora vamos voltar para Abacuque e entender esse contexto. Entendemos que, diante daquele povo, todos aqueles líderes, eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Andaram em desobediência, andaram fazendo tudo o que o Senhor havia pedido para não fazer. Aquele povo estava fazendo só coisas erradas, estavam desobedecendo, estavam desligados da vontade de Deus, estavam distantes da vontade de Deus, estavam distantes do que Deus queria que o fizesse. Estavam adorando a ídolos, pecando, fazendo as suas próprias vontades. Abacuque, então, vendo aquela situação daquela cidade, ele vê que os ímpios estavam prosperando, vê que os perversos estavam cada vez mais oprimindo os justos, os pobres. Ele vendo toda aquela situação, ele se indigna. Abacuque, profeta solitário, como diz na Bíblia, é um dos profetas menores, menor não pelo seu poder ou por equipar o maior, menor não, e menor por causa do livro que tem menos versículos. Abacuque, um profeta que queria que de fato as pessoas reconhecessem o poder de Deus, reconhecessem a forma de adorar a Deus com sinceridade. E aí ele começa a ver a cidade e começa então a se indignar com o que está vendo.
porque ele via o povo em pecado, fazendo diversas coisas que abominavam ao Senhor, violência, injustiça, a opressão dos ímpios, dos perversos sobre o justo. Aquilo enchia os olhos dele de ira e fazia com que ele se indignasse, porque ele estava vendo. Ele começa a falar com Deus. Por que que Deus fazia ele ver todas aquelas coisas e nada acontecia? Por que que Deus fazia ele enxergar o pecado cada vez mais, as pessoas em desobediência, os ímpios oprimindo os pobres, e Deus não fazia nada pelo justo, Deus não fazia nada pelo povo dele? Ele começa a se indignar. E aí nessa indignação, Deus então fala com Abacuque sobre a sentença em que Deus iria trazer ao povo de Judá. Por conta da ira de Deus ter se acendido desde o rei Manassés, em todos os seus líderes, em todos os líderes que estavam conduzindo o povo seguiu os seus líderes andando em desobediência, acendeu e aumentou a ira do Senhor. E então Deus anuncia a Abacuque a sentença de condenação. Deus então passa a Abacuque dizer o que ele iria fazer, através de um povo que era pior do que eles mesmos. Deus levanta um povo como instrumento, onde esse povo, que são os babilônicos, esse povo era um povo preparado para a guerra, eram pessoas maldosas, homens valentes, homens sanguinários, homens que matavam com facilidade, homens que tinham realmente em suas mãos o poder da morte, o poder da guerra, o poder de destruição, e andavam por suas próprias vontades, criavam os seus próprios conceitos, criavam as suas formas de viver, e destruía tudo o que via pela frente, e queria alcançar tudo aquilo que eles queriam. E aí então, Deus levanta esse povo para destruir o povo de Judá. Quando Abacuque percebe e entende que aquele povo era preparado para a guerra, que aquele povo que estava se levantando contra Judá, era um povo que realmente matava e destruía, e não tinha aquele que o vencia, ele entendeu que a destruição, a morte, era certa, era iminente. Ele entendeu que não tinha como escapar. E então, Abacuque começa então a questionar o Senhor. Abacuque começa a falar com Deus. Nossa, como pode isso? Como pode os perversos abominar, os perversos destruir o justo, vir contra nós? Como pode o Senhor levantar homens piores que nós para nos corrigir? O Senhor quer nos trazer a correção, mas quer usar pessoas ainda piores para nos trazer a correção? Como isso? Abacuque, ele começa a questionar a Deus, porque ele não conseguia entender como que Deus usava de forma tão cruel, tão dolorosa, tão dura com o povo, e ele achando que Deus haveria que agir com dureza com aquele povo que era mais ruim do que eles, e com eles havia um pouco mais de misericórdia. Mas Deus prova para Abacuque que não é assim. Abacuque então, ele, depois de questionar, indignado, ele se coloca à disposição de Deus. Ele se coloca à disposição do Senhor para ouvir o que Deus iria responder. Aí ele sobe na torre de vigia, fala com Deus e espera, aguarda o que Deus iria responder. Nesse momento, aprendemos uma coisa com Abacuque, que a disposição em esperar o que Deus tem para falar conosco, faz com que, de fato, entendamos o que Deus quer em nossas vidas. E o esperar não é ficar parado, o esperar é se dispor, é se colocar à disposição, como Abacuque fez. Ele subiu na torre de vigia e se colocou à disposição para ouvir a voz de Deus. E aí quando ele sobe e ele começa a esperar o que Deus iria falar, Deus então responde. Aí Deus responde dizendo para ele: Abacuque, eu quero que você pegue tábuas e escreva bem grande, porque o que eu vou falar, todos devem ouvir e entender claramente. E aí então Abacuque pega aquelas tábuas e escreve o que o Senhor iria falar. Mais ou menos como hoje, né? Quando a gente passa com um carro, passamos com o carro às vezes em velocidade e enxergamos um outdoor. Aí naquele outdoor tem uma informação. Mesmo em velocidade, mesmo indo rápido com o carro, você consegue ler e refletir o que está dizendo.
Se é uma propaganda, você lê e você entende o que é aquela propaganda. E aí você reflete, será que eu compro ou não compro tal produto? Será que eu faço essa viagem ou não? Será que eu pego isso ou não? Através da informação daquela propaganda faz com que você reflete depois que você passou pelo outdoor. E assim foi como Deus queria. Deus queria que Abacuque escrevesse em tábuas grandes para que quem passasse correndo pudesse enxergar, ler e refletir a mensagem do Senhor. E então Abacuque obedece ao Senhor e escreve. E lá, nessa mensagem, dizia que a justiça do Senhor viria e não tardaria. E que o justo viveria pela fé. O justo viverá pela fé. A base do que estava escrito era bem claro e óbvia. Trazia a condenação, trazia o castigo de Deus, mas que aqueles que eram justos, aqueles que estavam firmes no Senhor, firmados em sua fé, esses viverão, esses viveriam. Então, Abacuque obedece ao Senhor, escreve tudo isso e coloca nessas tábuas. Nesse momento, então, Abacuque começa a perceber que Deus está, de fato, agindo com a tua justiça e que Ele é o Deus que dá a vida e tira a vida. É o Deus que controla todas as coisas, é o Deus que tem um domínio de todas as coisas e que a sua ira é iminente, que a sua ira não tem como fugir, que a sua ira de fato vai chegar e que Ele vai realizar justiça sobre o povo de Judá e que Ele vai realmente consertar aquele povo e somente quem estiver firmado em Deus, firmado na fé, é que viveria. Então Abacuque começa a entender que ele não é ninguém, que ele está ali apenas para seguir os mandamentos do Senhor, como uma vírgula na história, simplesmente para dizer o que Deus queria que falasse. Ele começa a entender que a soberania de Deus, o poder de Deus era acima de todas as coisas e que nada do que ele pudesse fazer iria impedir o agir de Deus. Após Abacuque reconhecer a soberania de Deus, após Abacuque entender o trabalhar de Deus, o propósito dele em justiça, Abacuque, ele, em um dos momentos, ele faz uma comparação com aquele povo mau que iria tragar o povo de Judá. Ele faz uma comparação a um homem que prende um animal indefeso. Essa comparação faz Abacuque entender que eles estavam, de fato, sem saída, e que Deus iria agir, usar aquele povo como instrumento de correção, para que eles, de fato, entendessem que Deus, Ele age com justiça. E aí, então, após Abacuque reconhecer tudo isso, ele, então, se volta para Deus em oração, em forma de canto, como nós lemos em Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Bom, uma oração, ela normalmente nos faz reconhecer os nossos erros, faz nós reconhecermos a soberania de Deus. Quando nós estamos orando, nós ficamos contritos, nos humilhamos diante do Senhor, nos entregamos, abrimos nossos corações, né? Quando nós oramos ao Senhor, nós rasgamos o nosso peito e falamos aquilo que está no nosso interior. E muitas vezes em humilhação, em lamento. E o canto, muitas vezes, quando nós cantamos, nós fazemos a mesma coisa, porém, de forma alegre, aberta, grata pelo que o Senhor fez, grato pelo que o Senhor fez em nossas vidas. Quando nós cantamos, nós queremos abrir o nosso peito e colocar a alegria que o Senhor colocou no nosso coração para fora. E aí, então, nós vamos agora para o que a gente lemos e entender esses versículos. Versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, a tua declaração. Então, Abacuque começa a orar ao Senhor de uma forma que ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece quão tremendo é o poder de Deus e o agir dele. E aí ele se alegra, porque ele sabe que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é quem pode realmente cuidar de todas as coisas. E aquela situação que estava por vir era por permissão de Deus. Ele começa a reconhecer. Ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Nós percebemos aqui que Abacuque,
Quando ele diz assim, tenho ouvido, quer dizer, ele parou para ouvir, ele deu atenção à palavra de Deus. Tenho ouvido as tuas declarações, ou seja, a palavra de Deus. Ele deu ouvido ao que Deus estava falando para ele. Ele deu ouvido à palavra de Deus. E nesse momento que ele deu ouvido à palavra de Deus, logo então, aconteceu algo com ele. Ouvido as suas declarações. E me sinto alarmado. Ou seja, ele se sentiu temente a Deus. Ele se sentiu em um estado atônito, alerta a Deus. Queridos, eu sei que quando nós ouvimos que há de acontecer alguma coisa na cidade, no Brasil, no estado, em qualquer outro estado, a gente fica como? A gente fica em estado de alerta, pensativo. Se nós ouvirmos que irá acontecer um tsunami aqui no Brasil, o que acontece? Nós todos paramos e ficamos, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou para um monte, eu vou viajar para a cidade mais alta. A gente começa a se preparar para isso. A gente fica temeroso, porque a gente se preocupa com o que há de vir, com o que vai acontecer. E nesse momento, Abacuque sabia o que estava por vir. Abacuque sabia o que estava por vir para aquela cidade. O castigo que Deus iria propor com aquela cidade, através de um povo mau, um povo sanguinário, um povo que não tinha nenhum tipo de limite. Ele sabia que o castigo era doloroso e que o sofrimento iria chegar. E aí então, ele fica temente, não pela destruição, mas porque isso viria da parte de Deus. Ele fica temente porque sabia que era Deus, a sua ira iria vir sobre o povo. E então ele começa a tremer, ele começa a sentir realmente o tamanho do poder de Deus. Ele começa a perceber o quão Deus é poderoso. Nesse momento, ele começa a imaginar a ira de Deus. Imagina-se um tsunami, uma onda gigantesca vindo em sua direção. O quão temeroso isso é. Imagine um terremoto. Se acontecesse um terremoto aqui na cidade, com certeza as pessoas iriam se apavorar, iriam correr de um lado para o outro, iriam ficar desesperadas. E então, Abacuque percebe que o que estava por vir era maior do que um tsunami, era maior do que um terremoto, era maior do que uma catástrofe. Abacuque percebe que o que está por vir é a ira de Deus. E aí então, ele reconhece o poder de Deus, reconhece a soberania, teme ao Senhor e faz um pedido. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida, faze-a conhecida. Abacuque faz um pedido ao Senhor. Ele pede que o Senhor aviva a obra dele. Avivamento. O que é avivamento? O que é avivamento? Avivamento, a palavra em si já se diz, né? Avivar, dar força, tornar-se ativo, viver com intensidade. A palavra avivamento. Mas avivamento espiritual, o que é? O avivamento espiritual é algo que vem da parte de Deus. É algo que quando o Senhor age em nossas vidas, de forma tão sobrenatural, nos faz ter resultados diferentes. O avivamento, ele só pode vir apenas de uma forma, através do ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. E quando damos ouvido à palavra de Deus, então ela trabalha em nossos corações, ela trabalha em nossas vidas. E aí Abacuque, quando pede o avivamento para o Senhor, aviva a tua obra, Senhor, ele está pedindo para que Deus fortifica, para que Deus traga ânimo, traga de fato vida àquelas pessoas, as pessoas possam realmente ter a palavra como um instrumento em suas vidas para ter efeito. Quando o avivamento ele vem, acontecem coisas sobrenaturais. E uma dessas coisas aconteceu lá no tempo de Josias. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que quando o povo parou para ouvir a palavra de Deus, o coração se abriu. Eles então ouviram a palavra e imediatamente começaram a reconhecer os seus erros,
começaram a reconhecer suas falhas. Após o reconhecimento, acontece algo sobrenatural, vem o arrependimento. Após ele reconhecer os seus erros e o arrependimento, acontece mais outra coisa. Eles começam a querer mais a palavra de Deus, querer vivenciar a palavra de Deus. E o avivamento é isso. Para que o avivamento aconteça, é necessário que nós ouça a palavra de Deus e coloque em nossas vidas de tal forma que aplicamos ela diariamente. Porque somente quando reconhecemos nossos erros, reconhecemos as nossas falhas e aí arrependemos de nossos erros, arrependemos de nossos pecados, aí então podemos dar espaço à aplicação da palavra em nossas vidas. E começa a nascer em nós aquela vontade de querer realmente mais, de querer mais e mais a palavra de Deus. Começa a nascer em nossos corações aquele desejo de poder aplicar ela e depois começar a falar para os outros, compartilhar. Depois do arrependimento e a aplicação da palavra, acontece algo ainda maior, algo sobrenatural, que é os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito começam a se tornar notável na vida daquele que ouve a palavra de Deus e a aplica. O Espírito de Deus começa a se tornar notável a partir do momento que o homem ou a mulher, ela se entrega de fato à palavra de Deus, aplicando no seu dia a dia, usando ela de forma constante e natural. E os frutos do Espírito, eles só podem ser vistos através das ações. Os frutos do Espírito estão em nós, mas ela é vista de que forma? Através das nossas ações. Quando estamos sobre o avivamento, nós nos colocamos à disposição do Senhor, nos humilhamos e sabemos que somos nada, sabemos que somos pó, reconhecemos o quão pequeno nós somos e reconhecemos como Deus é maravilhoso, é grandioso, é poderoso. E o teu amor é enorme, é imenso. Através do avivamento, nós começamos a querer mudar as nossas atitudes, queremos mudar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de olhar o mundo. Tudo começa a mudar através do avivamento. É através do avivamento que nós chegamos mais perto de Deus, é através do avivamento que nós se aproximamos do Senhor e queremos mais dEle. Quando estamos ligados em Deus, quando estamos tão buscando mais ao Senhor, começa a aflorar os frutos do Espírito, e nele o amor, a paz, a temperança, a mansidão, a longanimidade, bondade, domínio próprio. Todos os frutos do Espírito começam a fluir em nossas vidas, de forma que as pessoas em volta começam a ser contagiadas através dos frutos do Espírito. Ou seja, o avivamento, ele traz contagiamento para toda a sociedade, para todas as pessoas que estão em volta. Abacuque, quando ele pede isso, ele sabia que somente o avivamento do Senhor, o avivamento da obra de Deus, no meio dos anos, no decorrer dos anos, no decorrer do processo que eles iam viver, e depois do processo, somente o avivamento de Deus poderia de fato mudar a história de Judá. E fazer com que o povo crie em seu coração um coração contrito a Deus, um coração obediente, um coração firmado em Deus, um coração que não se desvia nem para um lado e nem para o outro, como aqueles líderes sempre fizeram com o povo, seguindo caminhos tortos. Aí então, Abacuque, ele sabe que Deus, se agisse com o povo, ele ia fazer algo tão tremendo que as pessoas iriam não entender o agir de Deus. E aí ele pede o avivamento da obra do Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Porque ele sabe que o processo desse avivamento, o processo de restauração, o processo de transformação, o processo que aquele povo iria passar para chegar realmente a redenção, a transformação, iria ser doloroso. Nós sabemos que, muitas das vezes, o resultado é importante, mas o processo, ele é ainda maior. Um exemplo bem claro, bem simples, para que todos possam entender, é a formação de uma profissão. A formação de uma profissão. A pessoa, quando ela se dispõe a ter uma profissão, o primeiro passo é ela ir estudar.
Aí ela começa a estudar, fazer prova, buscar conhecimento, e aí vem os desafios do dia a dia, vem o desafio de trabalhar e estudar, vem o desafio de entender os assuntos, apresentar trabalho, aquela correria. Quem já passou por isso sabe como é tão doloroso, tão difícil, e o processo vai moldando aquele profissional, vai fazendo com que ele conheça tanta coisa e aprendendo, que vai moldando a forma como ele vai ser quando for profissional. E aí ele chega no resultado final como profissional, mas o processo trabalhou tanto na vida dele que ele chega lá afiado, chega pronto. Outro processo importante é o processo, para a gente entender um pouco melhor, é o processo do oleiro com o barro, com o vaso. O oleiro, ele primeiro vai lá, escolhe o melhor barro, separa o barro, aí depois que ele separa o barro, ele prepara aquele barro, ele molha, ele amassa, ele trabalha aquele barro de várias formas até ficar pronto para o uso, para ele começar a moldar o vaso. Aí depois que ele preparou todo aquele processo, ele começa a moldar o vaso, começa a moldar do jeito que ele quer, se é maior, se é menor, se é mais fortinho, mais gordinho, mais aberto. Ele vai moldando aquele vaso. E depois que ele molda aquele vaso, ele ainda faz outro processo. Ele coloca em teste. Ele leva ao fogo e aí coloca aquele vaso para ser provado. Depois que ele prova o vaso, vê que de fato o vaso é forte, resistente, aí então ele vai e usa o vaso. Então, entendemos que quando Abacuque, ele fala, aviva a tua obra ao Senhor, no decurso dos anos, ele está pedindo que durante o processo, Deus aviva o coração do povo, de tal forma que reconheça a tua soberania, que reconheça o quão grande ele é e tremendo, o quão tudo está na mão de Deus, o quão que de fato as circunstâncias não é nada se Deus está com eles. E aí Abacuque pede isso ao Senhor, para que durante esse processo a glória de Deus seja estabelecida, que realmente as pessoas se voltem para a palavra. E, como eu disse, o processo muitas vezes é doloroso. O processo, ele é doloroso, ele nos faz reconhecer as nossas falhas, ele nos faz reconhecer os nossos erros, ele nos faz corrigir os nossos erros. O processo faz com que amadurecemos, o processo nos traz experiências novas, nos traz amadurecimento na fé. E aí, Abacuque, então, ele finaliza essa fala dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando Abacuque diz assim, faze-a conhecida, ele quer que as pessoas de fato tenham envolvimento. Hoje pela manhã foi falado sobre o conhecer, a importância de conhecer a Deus. E a importância de conhecer os atributos de Deus, entender quem é o nosso Deus. Nós não temos capacidade de entender de fato quem é Deus, mas conseguimos perceber através dos seus atributos o tamanho, o poder, a imensidão, o quão ele de fato é Deus verdadeiro. E aí então, Abacuque quer isso, quer que as pessoas conheçam, tenham envolvimento, tenha intimidade, tenha aproximação, tenha de fato uma ligação com a obra, com o que Deus iria fazer, reconheça realmente de fato os atributos do Senhor, a sua soberania. E aí ele diz, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, a ira de Deus, quem de nós podemos dimensionar o tamanho da ira de Deus? Quem de nós podemos dizer a forma como Deus age em sua ira? Quem de nós podemos dizer como dói a ira de Deus? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Mas Abacuque sabia que a ira de Deus era dolorosa, que a ira de Deus viria como muito sofrimento. Sofrimento tal que iria fazer mudar a história de Judá. Ele sabia que o Deus, que quando fala, a terra estremece,
quando fala, os montes se desfazem, que quando ele olha para a terra toda treme. Quando o Senhor para então para ver a terra ela some. O tamanho do poder de Deus, a tua imensidão na ira, fazendo com que a sua ira seja manifesta através do sofrimento. Ele sabia que seria de fato algo destruidor. Quem poderia escapar da ira de Deus? Ninguém poderia escapar da ira de Deus. Ninguém poderia fugir da ira de Deus. Talvez da ira do homem a gente pode fugir, a gente pode correr, a gente pode se esconder, se proteger, ir atrás de alguém mais forte, mas da ira de Deus, como esconder da ira de Deus? Como fugir da ira de Deus? Não tinha como, não tem como fugir da ira de Deus. A morte era iminente, a morte era certa, o sofrimento de fato era certo. E aí Abacuque então clama por misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Querido, a misericórdia do Senhor, como nós todos já sabemos, é a causa de nós não sermos consumidos. Se você está vivo aqui, se você está respirando, se você está ouvindo o que eu estou dizendo, se você está sentado sem nenhum tipo de dor, normal, com saúde, é porque a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, porque a misericórdia do Senhor, ela chegou à sua vida. Abacuque pede por misericórdia porque ele sabia de uma coisa. Ele tinha conhecimento que a única forma de escapar, a única forma que poderia fugir de todo aquele sofrimento, era em Deus. Não haveria como fugir da ira de Deus. Então, o próprio Deus era o único que poderia ser como saída para ele. E ele então clama por misericórdia. Abacuque, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele pede a Deus que haja com misericórdia, que haja na vida daquelas pessoas com misericórdia, que a sua ira seja de fato executada, que a sua justiça venha, mas que a tua misericórdia se faça presente. Queridos, com toda essa explicação, com toda essa parte que nós ouvimos sobre como os líderes se procediam, como aquele povo andava em desobediência por conta dos seus líderes, a manifestação da ira de Deus sobre Judá, Abacuque indignado e reconhecendo ao mesmo tempo o poder de Deus, e aí ele começa a orar dessa forma, começa a clamar a Deus por misericórdia, começa a interceder para que Deus de fato executasse, mas executasse com amor. Nós chegamos a um ponto de conclusão. Os dias de hoje não se faz diferente. Os dias de hoje não é diferente como aquela época. Hoje nós estamos vendo no nosso dia a dia, como que o pecado tem crescido, como que as coisas tão erradas estão se tornando normais, o pecado está se fazendo natural entre o povo, as pessoas estão andando pelos seus próprios caminhos, criando cada vez mais a sua forma de viver, pecando, violência, destruição, guerra, cada vez mais os líderes querendo poder, querendo cada vez mais oprimir o povo, oprimir com impostos, cobrança, cada vez mais querendo poder, querendo de fato mostrar quem é mais forte, e o pecado só aumentando, e as pessoas andando de forma que nós ficamos abismados. Às vezes nós olhamos coisas acontecendo que ficamos assim, meu Deus, como isso pode ter acontecido? Crianças seguindo ideologias erradas, coisas que estão distorcendo a vontade e os princípios, a palavra de Deus, estão distorcendo tudo aquilo que Deus nos ensinou desde o princípio. Pessoas andando da forma que quer, criando os seus próprios valores, pensando mais em si mesmo, criando cada vez mais busca de bens, busca de melhoria na terra, olhando somente para si. A altivez, a soberba está se fazendo tão natural nos nossos meios que está se tornando até já uma forma das pessoas seguir como ideologia. O mundo atual está cada vez mais cheio de violência, cheio de podridão, aonde nós olhamos e ficamos, ó Deus,
será que o Senhor não vai fazer nada? Será que o Senhor não vai agir? Será que o Senhor não vai nos dar um alívio? Mas o Senhor, Ele diz, como disse para Abacuque, o juízo, ele virá e não tardará. E o justo viverá pela fé. Queridos, quando nós pronunciamos essa palavra, que é uma das palavras mais marcantes na jornada cristã, onde Paulo utilizou e também Martim Lutero utilizou na Reforma Protestante, o justo viverá pela fé, nos remete a entender algo importante. O justo viverá pela fé. Nós somos justos? Nós somos justos? Nós somos justificados. Nós somos justificados por aquele que morreu na cruz do Calvário. Somos justificados por Cristo, que morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivesse perdão, fosse purificado dos seus pecados, fosse transformado, fosse restaurado, fosse regenerado. A redenção chegou até você através do sangue de Cristo, através do que Cristo pagou na cruz do Calvário, através do seu sofrimento. A ira de Deus manifesta em Jesus para que você tivesse hoje livre acesso. A ira de Deus sobre Cristo inocente, Cristo santo, e nós pecadores culpados, miseráveis, somos justificados por Cristo. E se hoje você se torna um justo, é porque Cristo pagou o preço da ira de Deus. Foi porque Cristo pagou aquilo que você deveria pagar, aquilo que eu deveria pagar, aquilo que nós não suportaríamos, tamanha dor, tamanha ira, mas Cristo sofreu, Cristo suportou a ira de Deus, para que eu e você tivéssemos de fato acesso à glória eterna, acesso aos céus. Assim como aquele povo foi tratado, aquele povo foi massacrado, para que de fato reconhecesse o agir de Deus, reconhecesse o poder de Deus, assim Cristo foi por mim e por você. Cristo foi moído, foi transpassado. Você consegue perceber o quanto Jesus sofreu por você? Você consegue entender o que Cristo passou de sofrimento? Talvez a nossa mente não chega nem perto de entender o sofrimento de Cristo. Até onde a nossa mente vai faz com que a gente nos constranja, faz com que de fato a gente comece a perceber a nossa miserabilidade, o quão pequeno nós somos, o quão tão fraco. E Jesus suportou e chegou, morreu e ressuscitou, e vivo está, e um dia voltará para julgar essa terra, para fazer a ira de Deus, para trazer o juízo sobre o povo de Deus, sobre o povo da terra. Jesus voltará para de fato trazer a nós o fruto do seu penoso trabalho. Nós iremos ver a glória de Deus, chegaremos aos céus, iremos ver face a face o nosso Senhor. Então que possamos buscar em Deus o verdadeiro avivamento, que possamos ouvir a palavra de Deus e fazer com que essa palavra aviva as nossas vidas, para que nos dias atuais, neste sofrimento que estamos passando, e que ainda vai piorar ainda mais, possamos estar firmes na palavra do Senhor, estar firmes em Deus, estar firmes no Deus da nossa promessa, no nosso Salvador, firmes na nossa fé, para que possamos sobreviver, porque o justo viverá pela fé. Nós só vamos viver, só vamos vencer, de fato, se de fato nós estarmos avivados em Cristo, avivados no Senhor, firmes na promessa do Senhor. E assim, então, chegaremos aos céus.